Oi, pessoal! Então, hoje eu vou falar para vocês, vou responder a tag superação e minha história de vida, né? Então, eu vou contar para vocês sobre a doença que eu tenho, que é anorexia nervosa. Bom, para quem não sabe, anorexia nervosa é um transtorno alimentar que é uma doença que ela desenvolve é psicológica, mas ela tem consequências físicas também. Como é que eu desenvolvi a doença? Quando eu era criança, eu, eu era uma criança não gorda, eu era cheinha, assim, fofinha. É que as amizades que eu tinha, as meninas eram todas muito magrinhas. E eu não era tão magrinha, então eu não estava dentro daquele padrão. Eu não usava o mesmo número de roupa que elas. Eu não. Chegou a um ponto que assim, eu queria muito dançar balé. E a professora do balé disse que eu não poderia dançar porque eu era acima do peso. Mas, gente, eu não chegava a ser obesa, eu tinha sobrepeso. Só que era o suficiente para sofrer bullying na escola. Eu também dançava no CTG e lá eu também sofria bullying. Em todos os lugares que eu ia, eu sofria bullying. E também, assim, a minha irmã sempre foi muito magrinha. E o meu sonho era ser que nem ela. Então, o fato dela ser magra e eu ser gorda também me incomodava, porque por que ela podia ser magra e eu não? Né? Então, quando eu tinha 9 anos, a minha mãe resolveu me levar numa nutricionista para eu fazer reeducação alimentar para ver se melhorava minha autoestima, enfim. E então eu fiz a reeducação alimentar e realmente melhorou, assim. Eu medi acho que 1,45 mais ou menos e pesava 57 quilos. Era bastante, assim, para a idade era bastante. E só que depois disso, assim, depois de um tempo, eu fui me acostumando com o novo hábito de alimentação e tal. Só que as marcas da minha infância ficaram em mim. Então, porque não era só na escola, era na família também. Ah, e vem a gorda. Ou, ah, lá vem a magra e a gorda. E eu sempre era a gorda. Eu nunca era a Gabriela, eu nunca era a Gabi. Eu sempre era a gorda. E isso era uma coisa que me machucava e me machuca muito ainda. Lembrar disso. Porque eu acredito que eu acredito que não tem que ter estereótipo. Cada um é do jeito que é e Deus fez as pessoas assim, então a gente tem que se aceitar. Só que esse tipo de coisa foi me transformando assim e eu acabei desenvolvendo então essa doença. Como é que a gente diagnosticou ela? Eu tinha 11 anos, eu acho, faz bastante tempo. Acho que foi em 2007 que a gente teve o diagnóstico. Mas eu comecei a diminuir cada vez mais, assim, os alimentos, né? Comecei a ter uma fixação pelo meu peso, pelas minhas medidas e fixação por valor calórico dos alimentos. Então, toda vez que eu ia no mercado, eu sempre olhava a informação nutricional dos alimentos, eu contabilizava calorias, né? Comecei assim. Até que teve um momento que foi. Teve alguma coisa na igreja que depois da celebração aconteceu uma confraternização, né? Que teve salgados e tal. E quando eu entrei no lugar, que eu vi que estava cheio de salgados, eu entrei em pânico, porque eu não podia estar ali. Aquilo era uma afronta para mim. E eu não consegui ficar naquele lugar, eu não consegui comer nada. E na mesma semana eu estudava de manhã, então eu saí de casa sem tomar café, sem que a minha família visse. E cheguei na escola e eu não conseguia prestar atenção em nada, assim. Então eu acabei pegando
no sono, assim, foi tipo um delírio, assim, e eu fiquei imaginando que eu tava comendo pão, porque eu tava louca de fome. Só que aquela imaginação era tão real que eu acabei ficando enlouquecida, assim, porque, meu Deus, eu comi um pão. Parecia que eu tinha comido de verdade. Então eu fui encaminhada, né, pra psicóloga da escola, e aí que a minha mãe me levou no pediatra e eu fui diagnosticada com anorexia nervosa, isso há 10 anos atrás. E como é que foi o tratamento? Eu tive que tomar antidepressivo e até que eu melhorei, assim, foi... Não, sempre continuei com aquela neura e sempre me cuidando, mas melhorei do estado que eu tava, né? E então sempre tive algumas crises, assim, alguma regressão, mas fiquei melhor, assim. Depois de... Isso começou em 2007, em 2010 eu estabilizei, assim, o meu caso. E aí em 2012 eu comecei a namorar o William. E eu tava bem, assim, nem pensava muito, assim, claro, sempre me cuidando, mas... E aí a gente começou a sair, que nem eu gravei naquele outro vídeo, né, que eu acabei ficando com 72 quilos de tanto que a gente saía pra comer. E aí eu comecei a fazer uma dieta pra recuperar o meu peso. Só que fazer dieta pra mim é muito perigoso, porque como eu tenho esse problema, aquilo não é uma coisa que eu consigo fazer assim de boa, sabe? Sem pressão. Não, eu me pressiono, eu fixo naquilo e eu acaba que eu só consigo fazer aquilo, né? A dieta que eu fiz era a dieta da proteína, só que essa dieta ela só pode ser feita durante 15 dias. Eu fiz durante 15 dias e obtive um resultado bom. Aí depois eu voltei para minha alimentação normal, como ela era, e aí continuei emagrecendo, assim, como de forma saudável. Só que eu comecei a pilhar. Pilhei, eu digo, vou fazer a dieta da proteína para sempre. E aí eu cortei totalmente o carboidrato. Isso foi em 2013, né? Cortei totalmente o carboidrato. Então, como é que era a minha alimentação? De manhã, eu comia 2 bolachas, água e sal e café preto. Aí depois eu só ia comer ao meio-dia. Que eu não comia quase nada. Eu comia um pedacinho de carne assim, desse tamanho. Menor até que isso. E legumes. Só que não era legumes assim, beterraba, abóbora, cenoura, que tem bastante nutrientes. Não, era alface e no máximo 1 colher de sopa de couve. E era só o que eu comia. Ovo nem pensar. E isso eu fazia de segunda a sexta. Porque final de semana, eu chegava final de semana, eu ficava enlouquecida por comer. E aí, isso durante 1 ano e meio eu fiquei fazendo isso, né? E aí, depois do almoço, eu só ia comer lá pelas 18 horas, que era quando eu fazia a minha melhor refeição, porque eu comia um pão integral. Era o único carboidrato que eu tinha no meu dia. Como eu nunca consegui vomitar, eu precisava arranjar um jeito de me libertar daquelas coisas que eu comia no final de semana. Aí eu comecei a tomar laxante. E eu vi que tomando o laxante, uma dose de laxante, depois do final de semana, eu emagrecia 600 gramas. E aí eu comecei a tomar 1 vez por semana, sempre depois do final de semana, o laxante. Só que aí eu viciei. Se 1 vez eu tomar, eu vou emagrecer 600 gramas, se eu tomar 2 vezes, eu vou emagrecer 1,2 kg. E aí eu aumentei a dose para 2 vezes na semana. E depois aumentei para 3 vezes na semana. Isso já dá uma cartelinha do laxante que eu tomava, que era o Lactopuro. Aí eu aumentei para 2 cartelas. Gente, eu tomava 6 doses de laxante por semana. E isso não só no final de semana, eu já tomava durante toda a semana. E acabou que não fazia mais efeito, né? E eu tinha emagrecido da primeira vez que eu fiz a dieta da proteína
os 10 quilos que eu queria, eu tava bem, tá? Só que depois que eu pirei, eu emagreci mais 10 e eu cheguei aos 52 quilos, tá? E como eu comecei a tomar laxante e a não comer, porque eu comecei a inventar para minha família que eu precisava almoçar no serviço, porque eu tinha muito serviço, e só que eu não almoçava. Eu fazia qualquer outra coisa para não almoçar e ficava com fome. A fome era uma coisa que me dava prazer, sentir fome. Então eu fazia isso direto, assim, principalmente depois do final de semana. Teve uma semana que eu fiquei no serviço toda semana, né? E eu não almocei toda semana. Então eu fiz só 2 refeições daquele jeito que eu expliquei pra vocês. Eu cheguei num ponto que eu fiquei muito fraca e num estresse extremo, assim, porque, claro, faltava nutrientes na minha dieta, né? Então isso começou esses sintomas, assim, em agosto de 2015, que eu comecei a pirar, assim, eu comecei a ter crises, eram umas coisas horríveis, assim, eu não consigo não sei nem como explicar, assim, eu comecei a ficar nervosa e eu não podia que me contrariassem, porque se me contrariassem, eu ficava num estado de nervo tão grande que eu começava a me debater. Teve um episódio que foi depois do almoço, isso sempre acontecia depois de uma refeição. Então, depois do almoço, nesse dia, eu comecei a ficar nervosa e muito nervosa, assim. E aí começaram a conversar comigo para ver se eu me acalmava. E eu fiquei irritada, muito irritada. E comecei a me debater. E aí eram 6 pessoas me segurando e eu era mais forte que as 6 pessoas junto. E começou a acontecer isso não mais esporadicamente, mas todos os dias. E eu comecei a fazer exercício físico de uma forma exagerada. Então, além de não conseguir trabalhar direito, não conseguir estudar direito, eu ainda, por causa que eu sentia muita fome, eu ainda fazia exercício físico de uma forma exagerada para ver se eu conseguia emagrecer mais. E nesse período eu cheguei a pesar 50 quilos. Para minha estatura é pouco, porque a minha estatura é grande e então eu fiquei muito fraca e aparecia meus ossos, assim. As pessoas ficaram muito preocupadas comigo. E então eu chorava, assim, eu só queria ficar sozinha, não queria ver ninguém. Eu tive um desempenho péssimo na faculdade. E então foi então que a minha mãe resolveu até a minha mãe queria me levar para fazer um tratamento, só que eu não queria. Aí de tanto ver o sofrimento da minha mãe e do meu noivo, que hoje é meu esposo, e de toda a minha família, eu resolvi fazer o tratamento. Então eu comecei o tratamento em dezembro. Eu fui na psiquiatra que agiu com uma equipe, né? Que era psiquiatra, psicólogo e endocrinologista. Então, na psiquiatra, ela disse que o meu caso já estava bem avançado, que eu não estava com desnutrição, porque apesar de tudo eu comia bastante legumes, então eu ainda não estava com desnutrição, apesar dos meus índices de açúcar e essas coisas estarem bem baixos, eu ainda não estava com desnutrição. Aí eu fiz uns exames e o que deu a taxa menor foi a taxa do potássio, justamente porque eu tomava muito laxante e o laxante acabou baixando a minha taxa de potássio. Por isso também o estresse, a fraqueza. Então a primeira coisa que eu combinei com a psiquiatra foi de deixar de tomar o laxante. Foi muito difícil e parece até bobagem, assim, ou até engraçado, mas era uma coisa que eu já era viciada, assim, que eu chegava a ter 5 cartelas na minha bolsa, umas 2 escondidas no meu quarto.
eu precisava daquilo. E às vezes eu não precisava nem tomar, mas eu precisava que eles estivessem ali. Porque aí, se eles estivessem ali, eu ia me sentir segura. Então eu prometi que eu não ia mais tomar o laxante. Foi bem na época do Natal, do Ano Novo. Então foi assim, teve bastante festa, né? Bastante comilança. E foi um desafio bem grande para mim, mas eu consegui. E junto disso, eu comecei a tomar os medicamentos, né? Que era o Prozac e um calmante. Durante o mês de dezembro, mês de janeiro e fevereiro, eu estava muito bem. Só que depois eu comecei a perceber que o medicamento estava me fazendo inchar. E isso me deixou desesperada, assim. Eu tive uma recaída e então eu parei de tomar os medicamentos, né? E comecei a tentar sozinha, assim, sem os medicamentos, para ver se eu desinchava, né? E conseguia fazer uma reeducação alimentar. Então foi mais difícil, assim, sem o medicamento, mas agora até então tô sem o medicamento e tive bastante recaídas. Mas depois do meu casamento, que foi dia 12 de março, eu comecei a ter um estímulo melhor, assim, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma pessoa diferente. Só que para isso eu preciso mudar os meus hábitos alimentares, mas principalmente antes dos hábitos alimentares, precisa ser aqui. E aqui é o mais difícil, porque as pessoas não entendem assim como é que funciona a doença e acabam fazendo comentários que deixam quem sofre com isso muito mal. Eu já ouvi assim, tu tá mais bonita, tá mais gordinha. Claro, foi um elogio, só que pra mim foi como se eu tivesse, sei lá, eu fiquei muito mal depois desse comentário. E não foi uma pessoa, foram várias pessoas que me disseram. Porque, claro, eu fiz o tratamento, é óbvio que eu ia ficar melhor, né? E não naquele estado, assim, aparecendo os ossos e tudo mais. Mas pra mim, eu fiquei muito mal com aquele comentário. Então, assim, ainda estou em processo de mudança na minha vida, mas estou tentando mudar. Agora eu estou fazendo reeducação alimentar, adicionando o carboidrato e a leguminosa, né, no caso arroz e feijão, no meu almoço e comendo uma fruta entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e a minha última refeição, que é às 19 horas. E já faz 3 semanas que eu tô fazendo isso, então eu gosto que chegue o final de semana pra poder comer uma pizza ou comer um lanche, ou sei lá, sabe? Final de semana eu me permito, só que o que mais me preocupa é, nossa, eu vou comer carboidrato durante a semana e vou comer pizza final de semana, meu Deus, eu vou pra quantos quilos? Só que isso não tem nada a ver, porque a gente precisa comer de forma balanceada e de vez em quando pode comer, assim, uma pizza ou, sei lá, qualquer coisa que a gente goste. Só que precisa ser de forma moderada. Então é isso que eu tô treinando, assim, na minha cabeça, pra poder ser uma pessoa normal, sabe? Porque Deus o livre, alguém me convidar pra comer segunda-feira. Eu não vou e eu fico louca. E agora eu tô tentando mudar isso, sabe? Pra também não ser uma pessoa tão indigesta, porque sempre que me convidavam pra alguma coisa entre segunda-feira e sexta-feira, eu não ia, porque era dia de semana e dia de semana é dia de dieta. E agora eu tô tentando mudar isso, e eu espero que eu consiga. Então, gente, eu queria deixar uma dica, assim, de nunca chamem uma criança ou um adolescente ou adulto de gordo ou de magro, porque isso causa consequências gravíssimas na vida das pessoas. Hoje eu luto, faz 10 anos contra essa doença, por causa de tudo que eu sofri quando eu era criança. Porque as pessoas não tinham noção e ficavam comparando uma pessoa com outra
né? E criando estereótipos, criando padrões, quando na verdade cada um é como Deus quis que fosse, né? Se eu não tivesse passado por tudo isso, se as pessoas não tivessem me chamado de gorda, de balão, de todos os nomes que chamam os gordos, eu não estaria assim hoje, eu não estaria precisando passar por isso hoje. Então, sempre que vocês verem uma criança ou uma pessoa que está acima do peso, ou não, mas é diferente do padrão de beleza que existe, não julguem, não façam comentários desnecessários. Cada pessoa é bonita do jeito que é. E lembrem-se da minha história, que hoje estou tentando mudar a minha vida, estou tentando me libertar desse problema. E pensando nisso, pensem que o comentário de vocês pode estragar uma vida. E se vocês não fizerem esse comentário, vocês podem estar salvando elas. Por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu desabafo. E se vocês tiverem uma história de superação, também podem contar pra mim. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se quiserem acompanhar a minha dieta no Instagram, é @gabiguido. Ou pelo nosso Instagram do canal, que é o @canal Momos House. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.